bem-vindos ao podcast Entardecer de Encantos, Lendas e Ciências. Eu sou Ilana Gonçalves, aluna do 8º ano B Vespertino. Hoje vamos conhecer um dos personagens mais misteriosos e protetores da floresta, o Curupira. O Curupira é um ser mítico protetor da floresta. Ele tem a aparência de menino, cabelo vermelho flamejante e os pés virados para trás, o que confunde caçadores e invasores ao deixá-los desorientados na mata. Sua missão é proteger os animais e as árvores contra aqueles que causam destruição, como caçadores ilegais e madeireiros. Para isso, ele usa truques, assobios mágicos e ilusões para afugentar ou enlouquecer os intrusos. A lenda serve como um alerta sobre a importância de respeitar a natureza e os seres que nela habitam. Agora teremos a participação da professora Sandréia Alvanário de Lima, licenciada em Língua Portuguesa e Língua Espanhola pela Universidade Federal do Amazonas, especialista em Língua Portuguesa, atualmente pedagoga do PAC, Programa de Aulas e Atividades Complementares. Ela trará suas contribuições sobre a lenda do Curupira. Seja bem-vinda, professora, ao podcast Entardecer de Encantos, Lendas e Ciências. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Ilana, todos que estão acompanhando a nossa programação, esse podcast. Nós vamos falar hoje sobre a lenda do Curupira. Vamos para a primeira pergunta, professora. O que é a lenda do Curupira e como ela surgiu? A lenda do Curupira é nada mais do que uma história de um ser mítico, né, o guardião da floresta, né, que tem as características de uma pessoa peluda, né, com os cabelos vermelhos e os pés virados para trás. E essa lenda, ela tem origem indígena. Os indígenas, né, os primeiros povos brasileiros, né, que construíram a lenda do Curupira como uma forma de entender a natureza e proteger a floresta. Professora, essa lenda tem origem indígena? Como ela foi transmitida ao longo das gerações? Sim, ela tem origem indígena. As primeiras falas sobre a lenda do Curupira foram em 1560 pela carta do padre José de Anchieta. Logo, ele catequizando os índios, né, informou sobre a origem, né, do Curupira, que hoje também é muito conhecida, né? Então, desde lá já se ouvia falar sobre essa lenda, sobre esse mito do Curupira. Vamos para a terceira pergunta, professora. Qual é o papel do Curupira na proteção da floresta e dos animais? O Curupira, ele atua como um guardião da floresta. Os indígenas que vão desmatar a floresta indevidamente, que vão caçar animais, fêmeas, machos, para o seu consumo também indevido, ele é um guardião de toda a floresta, da mata, das árvores, principalmente da caça, né, indevida, desses predadores que vão até a mata. Ele espanta eles, né? Como você explicou, né? Anteriormente, com seus assovios que enlouquecem os caçadores, que eles se perdem na floresta. Então, com esses dotes que ele tem, ele consegue proteger e não deixar eles consumirem, né, indevidamente a caça, a pesca ou até mesmo desmatar a floresta em si. Professora, a senhora vê a lenda como uma ferramenta pedagógica? Como ela pode ser usada em sala de aula? Sim, ela é uma ferramenta pedagógica, pode ser usada de forma interdisciplinar na sala de aula, né? Pode ser trabalhada desde o ensino da educação infantil até o ensino fundamental. Pode ser trabalhado o pensamento crítico, né, dos alunos, a contação de histórias para as crianças, as atividades artísticas, como os desenhos, né, do Curupira, né, o pensamento crítico, como guardião da floresta, como desde cedo a gente ensinar as crianças que não pode derrubar as árvores, não pode desmatar a floresta, os animais. Cada um tem a sua forma de habitar, né, dentro da floresta, e o espaço social, né, é valorizar a cultura também, a cultura popular, a cultura dos primeiros povos, estimular também o respeito, esse respeito à natureza, a linguagem também, na contação das histórias. Desde pequenininho, as crianças já vão conhecer a história do Curupira, né, e já vão repassar para as outras pessoas na sua casa e onde elas forem. Dessa forma, dá para a gente trabalhar, né, também o pensamento de cada aluno dentro da sala de aula. Vamos para a quinta e última pergunta, professora. Que mensagem a senhora gostaria de deixar sobre o Curupira e o valor das lendas brasileiras?
A mensagem é a seguinte, que nós possamos valorizar as lendas brasileiras, que contam muito, que tem uma história para contar, né, que preserva a natureza, principalmente a lenda do Curupira. Hoje se cortam muitas árvores, não se plantam árvores, né, e o nosso ambiente ele vai ficando desvalorizado, né, o oxigênio ele vai se perdendo, a cidade, elas estão sendo desmatadas e muitas doenças causam, né, essa falta de arborização na cidade, que haja essa consciência, né, que as lendas, elas trazem sim, as lendas brasileiras, elas contam a história do nosso povo, da nossa origem, e que essas lendas elas não se percam, né, que possa ser passada de geração a geração, a valorização dessa cultura, que não possa se perder. Para isso, nós temos que continuar contando as lendas, continuar contando para eles a lenda e o que ela traz de forma positiva, né? Que conta a história do povo, do nosso povo, e vai também ajudar a preservar a natureza, como a lenda do Curupira. Professora Sandréia, agradecemos imensamente pela sua participação e por compartilhar conosco tantos conhecimentos sobre a lenda do Curupira. Foi uma conversa enriquecedora que nos ajudou a compreender melhor sobre o valor do folclore brasileiro e sua importância na preservação da cultura e da natureza. Até a próxima! Agradeço a oportunidade imensamente, agradecer a professora pelo convite, a Escola Professor Afaí Pedrosa Vulcão pela belíssima apresentação, os alunos e por essa iniciativa. Muito obrigada. Que tal você também virar uma guardiã da natureza, respeitar os animais, cuidar das árvores e ouvir os saberes dos mais velhos? É um bom começo. Bom, esse foi o episódio de hoje do Entardecer de Encantos, Lendas e Ciências. Compartilhe com seus colegas, professores e familiares. E lembre-se, a floresta fala, basta saber escutar.